Caraca. Salve, salve pessoal. Estamos aqui hoje para começar o quarto capítulo do livro do Pasqualini, hein? Que a gente está lendo, leitura da vez. Beleza? Para você que não viu as outras partes, entra aqui no canal, vai em playlist. Lá vai estar todos os livros que eu já li. A última playlist lá é esse livro. Só clicar nela que já está na ordem certinha lá. Todos os capítulos, beleza? Então é só clicar lá. Lembrando sempre que a gente faz live todos os santo dia, menos de terça-feira, beleza? Então já vou pedir para você se inscrever no canal, dar o likezinho. Se você estiver acompanhando essa leitura, deixa uns comentários, deixa um comentário aí, que isso ajuda o algoritmo, tanto o algoritmo quanto eu, saber que vocês estão gostando da leitura. E quem quiser dar uma moral a mais, temos aqui o Pix, beleza? Pix aqui. Lembrando sempre que não é para pegar, não é para entrar no aplicativo do banco e apontar aqui como se fosse um QR Code de Pix, tá? É para você pegar o celular, pegar a câmera do celular e apontar para esse QR Code, que aí ele vai te levar para o site. Ah, Tamir, eu estou vendo a live no celular, estou vendo o vídeo no celular, então não consigo apontar o celular para a própria tela do celular. Ótimo. Tá vendo que tem aqui o link, ó, livepix.gg/tamirfelipe? Só digitar isso aí no navegador que já vai lá pro site. Quando você dá sua doação aqui pro canal, você tem o direito de mandar uma mensagem. Escreva a mensagem, não esquece de botar seu nome lá, que aí aparece a mulher do Google, aparece aqui na live, a mulher do Google lê a mensagem aqui e sai em áudio, tá? Manda uma mensagem bem legal lá pra nós. E é isso. Do mais, bora partir. Estamos agora no capítulo 4, Diretrizes Fundamentais do Trabalhismo Brasileiro. Partiu? Primeiro, a política e a ação do poder público deverão ser conduzidas no sentido do desenvolvimento da economia nacional, das forças da produção e do progresso social. Na realização destes objetivos, o Estado terá principalmente em vista as necessidades e os interesses das classes trabalhadoras, a justiça e a solidariedade social. Segunda diretriz. O desenvolvimento da economia e a justiça social somente poderão ser realizadas pela adoção de meios eficazes tendentes a elevar o nível econômico e cultural das massas trabalhadoras rurais e urbanas, pela melhor distribuição e aplicação da renda e da riqueza nacional. Terceira diretriz. No campo econômico será mantida a iniciativa privada e, portanto, a propriedade e a exploração privada dos meios de produção, porém, com as limitações que a Constituição autoriza e os encargos exigidos pelos interesses coletivos. Quarta diretriz. A exploração das riquezas do subsolo e das fontes de energia de relevante interesse econômico e social deverá progressivamente tornar-se um empreendimento do poder público a ser realizado em benefício da coletividade nacional e da coletividade urbana. Quinta diretriz. O capital privado terá a garantia e proteção do Estado quando interessado em promover a expansão da economia e o bem-estar coletivo. Será reconhecido aos seus detentores o direito à percepção de uma justa retribuição pela iniciativa e risco dos empreendimentos e pela coordenação dos fatores da produção. O lucro não deverá proporcionar a alguns possibilidades de consumo sem limites, mas deverá encontrar sua aplicação natural em inversões sociais úteis. Sexta diretriz. A posse de riqueza e de meios de produção impõe o dever de contribuir para a realização de finalidades assistenciais e para corrigir os desequilíbrios econômicos e sociais. Sétima diretriz. Deverá ser energicamente reprimido, nos termos do artigo 148 da Constituição vigente, o abuso do poder econômico e todas as formas de exploração do povo. Oitava diretriz. Deverão ser reduzidas as despesas e atividades improdutivas e combatidas todas as causas de usura social, dando-se às rendas públicas uma destinação socialmente útil. Nona diretriz.
A garantia ao trabalho que a Constituição assegura deve ter como pressuposto a garantia ao acesso dos meios de realizá-lo. A igualdade de oportunidade deve ser assegurada principalmente pelo acesso ao poder aquisitivo. 10ª diretriz. Deverá ser constituído um fundo social ou fundo de poder aquisitivo que será utilizado, mediante o fornecimento de créditos sem juros, para as seguintes finalidades: a. Financiamento de construção e aquisição de moradia destinada ao trabalhador. B. Financiamento a trabalhadores rurais, pequenos agricultores e colonos, para a aquisição de terra e meios de produção. C. Financiamento de cooperativas de pequenos agricultores, horticultores e granjeiros. D. Financiamento de cooperativas de bem ou serviços e cooperativas de consumo constituídas de trabalhadores. E. Financiamento de obras e serviços de assistência social. F. Financiamento de obras e serviços de utilidade social executadas pelas entidades públicas. G. Financiamentos de obras, serviços ou empreendimentos de relevantes interesses sociais ou reclamados pela conjuntura econômica. 11ª diretriz. O fundo de que se trata o item anterior, que terá organização autônoma, será constituído de dotações orçamentárias da União, dos Estados e facultativamente dos municípios, por uma tributação adicional dos artigos de luxo e da renda, excluídos da taxação os rendimentos da pessoa física, a quem de certo limite e, eventualmente, pela reserva dos institutos de previdência. Pô, isso aqui vou ler de novo, hein? O fundo que vai servir para financiar coisas sem juros, aquelas outras coisas, né, que é o artigo 10, beleza? Agora no 11 ele fala: o fundo de que se trata o item anterior, o 10, que é esse fundo aí, que terá organização autônoma, será constituído de doações orçamentárias da União, beleza? Parte do orçamento da União, dos estados também, e facultativamente dos municípios, beleza? Por uma tributação adicional dos artigos de luxo e da renda, excluídos da taxação os rendimentos da pessoa física, a quem de certo limite e, eventualmente, pelas reservas dos institutos da Previdência. Essa parte ficou um pouco confusa aqui. Excluídos da taxação os rendimentos da pessoa física a quem de certo limite. Ah, tá. Pessoa física até certo limite tá isento, acima vai pagar, vai contribuir. É isso. É isso? E, eventualmente, pelas reservas dos institutos de previdência. Beleza, entendi. A União, o Estado, eventualmente alguns municípios, a renda, é isso? A renda de uma certa faixa, uma certa pessoa que tem até uma certa faixa, e o fundo de previdência. É isso aí que vão contribuir para construir esse fundo que vai construir moradia, financiar cooperativas, financiar obras públicas, tudo sem juro, financiar a agropecuária, né? O agro. Esse fundo vai financiar essas coisas sem juros, tá? Entendi. Beleza, entendi. Vai lá. 12º. 12ª diretriz. O capital estrangeiro aplicado no desenvolvimento econômico do país terá as mesmas garantias e estará sujeito aos mesmos ônus do capital nacional. Tá? 13ª diretriz. Deverão ser mantidos e tornados efetivos os princípios, direitos e garantias constantes dos títulos 4º, 5º e 6º da Constituição vigente, bem como os direitos e garantias que sejam uma decorrência do regime democrático e da ordem econômica e social por ela instituída. 14ª diretriz. A organização do crédito deverá ter em vista torná-lo acessível a todos os que se propõem realizar empreendimentos de utilidade social. As taxas de juros deverão ser progressivamente reduzidas para esse fim
os estabelecimentos oficiais ou semioficiais de crédito, com o auxílio do capital público. Fixarão taxas diferenciais de acordo com as finalidades dos financiamentos e a necessidade de estimular estes ou aqueles empreendimentos. As reservas dos institutos de previdência e as disponibilidades das caixas econômicas só poderão ser aplicadas em financiamentos de utilidade social. Justo. E 15º artigo, a legislação trabalhista deverá ser mantida e aperfeiçoada, tornando-se extensivos os seus benefícios a todos os proletariados. As organizações trabalhistas gozarão de autonomia, devendo o poder público auxiliá-las e orientá-las no sentido de alcançarem as suas verdadeiras finalidades. Considera-se dever do Estado a assegurar a cada cidadão uma ocupação em consonância com as suas aptidões, tornando as medidas adequadas para combater o desemprego. B. Assegurar a cada trabalhador salário mínimo de acordo com as suas necessidades e da sua família. Beleza. 16ª diretriz. Deverá ser incentivado o desenvolvimento do cooperativismo mediante a assistência financeira prevista no item 10. Tá. 17ª diretriz. A União e os Estados, com auxílio do Fundo Social, promoverão a rápida recuperação das populações desamparadas e organizarão planos de colonização, tendo em vista a solução dos problemas econômicos, sociais, educacionais e técnicos das populações rurais. 18ª diretriz. A distribuição da propriedade territorial terá por objetivo o seu maior rendimento econômico e social. Para este fim, poderá ser desapropriada mediante justa indenização. 19ª diretriz. As universidades e as escolas oficiais deverão ser providas dos necessários recursos para o seu reaparelhamento e para o contrato de cientistas, técnicos e especialistas de renome a fim de preparar professores e especialistas, tornando-se centro de pesquisas técnico-científicas e de expansão cultural. O poder público instituirá bolsas que permitam o acesso às escolas superiores a todos os que, desprovidos de recursos, demonstrem aptidões para qualquer forma de atividade científica ou artista. Justo, hein? Tô gostando. 20ª diretriz. O Partido Trabalhista Brasileiro bater-se-á pela educação do povo e principalmente da juventude nos princípios da cooperação e da solidariedade social. B. Pela difusão da cultura, tornando-a mais acessível ao povo e, sobretudo, às massas trabalhadoras. C. Pela elevação dos debates políticos e pela observância, nesse particular, de certas normas éticas fundamentais. D. Contra o profissionalismo político e todas as formas de parasitismo social. E. Contra todas as causas de corrupção social, política e administrativa. F. Contra a guerra e os interesses que, direta ou indiretamente, a possam provocá-la. G. Contra todas as formas de imperialismo. H. Por uma política de desarmamento, de cooperação e de intercâmbio entre todos os povos, devendo ser estreitados cada vez mais os vínculos de solidariedade continental, removidas as barreiras econômicas e todas as causas que possam gerar ambiente de desconfiança entre os povos da América. E, pela preservação do regime democrático, dos direitos fundamentais do homem e dos princípios cristãos. Tá aí. Justificação. Vamos ver. Tem aqui a justificação. O que é o método da justificação? Justificação. O programa do Partido Trabalhista Brasileiro, fundado em março de 1915, tinha em vista, em muitas das suas disposições, a nova ordem constitucional que se iria instituir,
A preocupação fundamental do partido, preocupação justa e legítima, era que não fossem diminuídos os direitos e as garantias assegurados aos trabalhadores pela legislação trabalhista do presidente Getúlio Vargas. Com a promulgação da Constituição, em 18 de setembro de 1946, numerosos itens do programa trabalhista tiveram acolhida nos textos constitucionais. Trata-se, portanto, atualmente, de tornar efetivos esses preceitos. Das circunstâncias apontadas surge a necessidade de uma revisão do programa do partido, suprindo disposições já corporificadas em princípio da nossa organização política, incluindo outros que melhor caracterizam a índole do nosso trabalhismo. Configurem os seus objetivos, as suas diretrizes, a sua orientação e o localizem dentro do sistema econômico e social que se defrontam no mundo. Poderíamos admitir que existem atualmente 3 sistemas ou regimes fundamentais: o capitalismo, o socialismo e o comunismo. Pondo de lado este último, cuja tática e cujos processos não se poderiam coadunar com a ideologia trabalhista, é de perguntar qual o regime preconizado pelo trabalhismo brasileiro. Se o capitalismo ou o socialismo. Sobre esse ponto não existem ideias muito claras, o que impõe a necessidade de fixar a verdadeira doutrina e as soluções que se formulam para os nossos problemas fundamentais, os objetivos básicos do trabalhismo. O objetivo básico do trabalhismo em todo o mundo é a organização da sociedade de tal forma que se assegure a crescente eliminação da usura social. É preciso que essa expressão usura social seja compreendida no seu verdadeiro sentido e que se não confunda com uma usura monetária. Isto é, a cobrança de juros excessivos sobre o empréstimo, que é apenas uma modalidade de usura social. Existem usura social quando as relações econômicas entre os membros de uma sociedade não estão baseadas nos princípios da justiça social, tais como hoje os formulamos e admitimos. A usura social é o que comumente se costuma denominar exploração do homem pelo homem, e que todos reconhecem que deve ser banida do seio da sociedade. A coletividade humana, o ponto de vista econômico, é baseada na troca de utilidades por utilidades, de utilidades por serviços, de serviços por serviços. O homem vive em sociedade justamente por não ser autossuficiente. A sociedade é, portanto, uma forma de cooperação e a atividade de cada um deve ser uma atividade cooperante, isto é, não deve ter apenas um sentido de utilidade individual, mas também um sentido de utilidade social. A forma individual da cooperação é o trabalho. Eis porque a sociedade, em última análise, é um intercâmbio de trabalho, intercâmbio que, nas modernas coletividades humanas, assume formas mais variadas e complexas. Desde logo, seria lícito concluir que poderia haver na sociedade 2 formas de usura social. Uma, conseguindo os meios de viver sem a prestação de um trabalho socialmente útil, e o outro conseguindo obter esses meios sem que haja uma correspondência entre ele e o valor social do trabalho produzido. A usura social, toda vez que uns vivem à custa do trabalho alheio, ou que as relações de trabalho ou de intercâmbio de trabalho ferem os princípios da equidade, tais como são hoje compreendidos. Se, por exemplo, alguém tem a seu serviço outra pessoa e lhes paga salários miseráveis, obtendo à custa do trabalho das mesmas bons resultados econômicos, pratica de uma forma de usura social. Toda vez que as remunerações de determinadas formas de atividades são correspondentes ao grau de sua utilidade coletiva, a usura social. Aqueles, por exemplo, que, no sistema baseado na iniciativa privada, o sistema capitalista, combinam os fatores da produção, empresários ou capitalistas, fazem jus a uma remuneração, lucro pela iniciativa, organização, direção e risco do empreendimento. Se, porém, para obterem maiores benefícios, explorarem o trabalhador e o consumidor, cometem uma forma de usura social.
O lucro que deriva das atividades empreendedoras, deduzida aquela parcela que se pode considerar a justa remuneração do empreendedor, deve ser invertido na aplicação da empresa ou em novos empreendimentos. Relativamente à remuneração de atividades, poderíamos dizer que há duas formas de usura social, uma positiva e outra negativa. A usura positiva, quando alguém obtém ganhos que estão acima do valor social de sua atividade ou trabalho. A usura negativa, quando os ganhos são inferiores ao valor social do trabalho. No conjunto das relações sociais, as duas formas de usura são necessariamente correlatas. Isto é, se há exploradores, há necessariamente explorados. Suponhamos uma sociedade de 3 indivíduos, onde 2 trabalham e produzem e o terceiro nada faça. E não obstante, recebe os mesmos benefícios. Tal sociedade seria justa? Evidentemente, não. Esse terceiro estaria exercendo uma espécie de usura sobre os demais. Quando, pois, se afirma que o objetivo fundamental do trabalhismo em todo o mundo é a redução, senão a eliminação crescente da usura social, a palavra usura é empregada no sentido indicado. Mas existem modos diversos de chegar a esse resultado. Sabemos que há os que consideram o lucro uma forma de usura social e entendem, por isso, que a sociedade deve ser organizada de forma que o lucro seja eliminado. Sabemos também que o lucro é o objetivo do empreendimento privado do capitalista. O capitalista é o proprietário dos meios de produção, isto é, da terra, dos estabelecimentos industriais, das máquinas, dos instrumentos de trabalho, das matérias-primas, enfim, do capital. Mas os meios de produção precisam ser acionados pelo braço e pela inteligência do homem. São os trabalhadores que os acionam. E aos quais o empregador paga determinado salário. Afirma-se que a remuneração paga ao trabalhador nunca corresponde, mas é sempre inferior à sua contribuição real para a produção e que, desta forma, o empregador, como se apropria de uma parcela desse trabalho, deixando de remunerá-la. O lucro, por exemplo, em última análise, nada mais seria do que essa parcela de trabalho que não é remunerada e que constituiria uma modalidade de usura social. Deixa eu trocar a música aqui, pessoal. Pera aí, rapidinho. Desculpa. Desculpa, gente. Afirma-se, além disso, que a produção capitalista visa exclusivamente o lucro, ao passo que a produção deve ter em vista a satisfação de necessidades humanas. A forma preconizada para eliminar todos esses inconvenientes seria a socialização dos meios de produção. Nessas condições, os meios de produção deixariam de ser propriedade individual ou privada para tornar-se propriedade social ou coletiva, deixando de existir o empreendimento privado. Mas sendo este organizado pelo Estado, deixaria também de existir o lucro e, consequentemente, a exploração do trabalhador. Dessa forma, afirma-se, a produção se realizaria para o consumo e não para o lucro, e o trabalhador receberia, pelo menos teoricamente, o valor integral do seu trabalho. É assim que muitos apontam o socialismo como um meio de eliminar certos elementos de usura social, ou conseguir o máximo dessa eliminação, considerando-se como tais a intermediação ou a exploração privada dos meios de produção, distribuição e troca. Pondo de lado quaisquer considerações sobre a orientação filosófica de certas formas de socialismo, mas encarando apenas o tipo de estrutura econômica que ele apresenta com o objetivo de obter a eliminação crescente da usura social ou da exploração do homem pelo homem, deveremos observar que, no Brasil, não existiram condições materiais objetivas nem condições psicológicas e políticas para a instituição do socialismo, isto é, não lograria aqui alcançar os objetivos visados. Fazendo sempre abstração de quaisquer consideração de caráter filosófico que aqui não interessam, é preciso observar que a socialização, a posteriori, pressupõe sempre algo que se
possa socializar. É necessário um certo desenvolvimento industrial que não existe no Brasil e que esse desenvolvimento tivesse atingido aqueles limites em que já não seriam convenientes que se mantivessem sobre o regime da iniciativa privada. Pretender, por outro lado, criar um desenvolvimento econômico sobre a forma socialista seria, no Brasil, um contrassenso. Nem existem meios técnicos, nem meios financeiros, nem educação para tal empresa. Isso não significa que o Estado, em certos casos, não deva tomar a iniciativa dos empreendimentos econômicos, sobretudo quando esses transcendem os limites das possibilidades ou das conveniências do empreendimento privado. Para isso, porém, é sempre necessária uma preparação técnica ou o treinamento de homens que sejam capazes de dirigir, com elevado espírito público, empresas dessa natureza. Possuímos, sem dúvida, bom material humano, mas este geralmente não é aproveitado pelos que governam o país. Enquanto não se modificar a mentalidade dominante, não temos esperança de que, sob este aspecto, a situação se possa modificar. Será esse, portanto, um cometimento mais para novas gerações. Vê-se, pois, que, embora o objetivo fundamental do trabalhismo possa ser o mesmo em todo o mundo, a maneira de atuar e realizar-se será diferente conforme as condições peculiares e o grau de civilização e cultura de cada país. Na Inglaterra, o trabalhismo é socialista. No Brasil, não poderia sê-lo pela ausência dos pressupostos. A economia socialista é uma técnica, não um fim. Poderá dar eventualmente bons resultados em países evoluídos social e materialmente, mas daria resultados negativos em países como o nosso, que figura entre os mais atrasados do planeta. Será desnecessário esclarecer que nos referimos aqui a um socialismo do tipo do trabalhismo inglês e não a outras formas de socialismo. A soma dos grandes de todos os indivíduos de um país é o que poderemos chamar, de uma maneira simplista, a renda nacional, que não deve ser confundida com renda ou receita pública. O trabalhismo sustenta o princípio de que nenhum ganho é justo desde que não corresponda a uma atividade socialmente útil. Eis porque a renda nacional deve ser distribuída e aplicada de tal forma que se atenda a esse princípio. Nem sempre o que se constitui um ganho legal é um ganho justo. No sistema da livre iniciativa, é difícil evitar essas injustiças na sua origem. Cumpre, por isso, ao Estado corrigi-las. Essa é a função social precipua do Estado. Todo ganho deve estar sempre em função do valor social do trabalho de cada um. Onde há ganho sem trabalho, há parasitismo e usura social. Essa é a razão pela qual também poder aquisitivo e trabalho deveriam ser expressões equivalentes. A renda nacional é resultado do trabalho produtivo. A distribuição dessa renda, porém, nem sempre é feita na proporção desse trabalho. É preciso, pois, que cada um dela participe na justa proporção do seu trabalho, isto é, na justa proporção dos benefícios com que contribui para a coletividade. Trabalho significa aqui qualquer forma de atividade socialmente útil, e não apenas o trabalho assalariado, onde há ganhos que são correspondentes a um trabalho ou atividade útil. Há, como observamos, usura social, o que significa, pura e simplesmente, que uns se locupletam a custas dos trabalhos dos outros. Poderíamos, pois, resumir os princípios gerais do trabalhismo nos seguintes termos. A. O trabalho é a fonte principal e originária de todos os bens produzidos. A função destes é a satisfação de necessidades. O valor dos bens reside, portanto, na sua utilidade e no trabalho que concorre para produzi-los. B. A coletividade humana é um sistema de cooperação. A cooperação realiza-se pelo trabalho e para que a cooperação de cada membro da coletividade se torne efetiva, é necessário que se traduza por uma atividade socialmente útil. Isto é, que traga benefícios não apenas a quem exerce, mas também aos demais membros da coletividade e contribua, por esta forma, para o aumento do bem-estar geral. C.
A forma de cooperação é um intercâmbio de trabalho. Quem de útil nada produz, nada tem para permutar. D. O poder aquisitivo deve ser a contrapartida do trabalho socialmente útil. Esse trabalho é o único e verdadeiro lastro da moeda, a posse de poder aquisitivo, que não deveria, desta forma de trabalho, representar uma apropriação injusta do trabalho alheio e caracterizar-se como usura social. E o objetivo fundamental do trabalhismo deve ser a eliminação crescente da usura social e alcançar uma tal organização da sociedade onde todos possam realizar um trabalho socialmente útil de acordo com as suas tendências e aptidões, devendo a remuneração graduar-se pelo valor social deste trabalho, com a garantia de um mínimo dentro dos padrões da nossa civilização, para as formas de trabalho menos qualificadas. A função precipua do Estado deve ser hoje a realização dessa justiça social. Se a justiça social, como comumente se admite, se traduz por uma equitativa distribuição da riqueza, isso significa simplesmente que, garantido o mínimo fundamental, a participação de cada um no produto social, isto é, no acervo dos bens produzidos, deve estar em relação ao valor social do seu trabalho, isto é, ao grau da sua contribuição para a produção desses bens e para o bem-estar em geral. Essa parece ser a essência do trabalhismo. Há uma tarefa social que incumbe a sociedade ou a organização e há outras que é individual. A organização econômica e social deve assegurar um padrão objetivo mínimo, elevando sempre mais à medida que a ciência e a técnica criam novos meios de bem-estar. Deve-se assegurar a cada um a oportunidade efetiva, isto é, de meios, de ascender na escala dos padrões sociais, de viver em segurança quando já não possa trabalhar. Ao indivíduo caberá utilizar os meios que são postos à sua disposição pela sociedade. Vê-se, portanto, que o trabalhismo, quanto aos seus postulados e objetivos humanitários, é uma doutrina social. Quanto aos meios e procedimentos para alcançar esses objetivos, é uma técnica econômica, que se deverá socorrer dos dados e dos ensinamentos dos diferentes ramos da economia. Politicamente, o trabalhismo é um movimento de opinião tendente a obter a consecução dos seus objetivos através da ordem e dos mecanismos jurídicos constitucional, isso é, através dos poderes do Estado. Os objetivos finais do trabalhismo são os mesmos em todo o mundo. As soluções concretas é que podem variar de acordo com as circunstâncias de tempo e de lugar. Na realidade, o trabalhismo somente poderá encontrar a sua integral realização no dia em que os seus princípios dominarem em todas as grandes nações que controlam a vida internacional, o que determinará necessariamente a eliminação do armamentismo, que é uma das principais causas de usura social, de mal-estar e empobrecimento dos povos. A cooperação que deve existir entre os membros de uma coletividade nacional deve existir também entre os membros da comunidade internacional. Os princípios são os mesmos, o que significa que o trabalhismo abrange também a ordem internacional. Essa parte é que eu discordo. A economia socialista é muito mais eficiente para o desenvolvimento terceiro-mundista. Mas acho que ele estava falando ali do socialismo da época, né, Vini? Acho que é diferente do socialismo que a gente enxerga hoje, né? Acho que ele estava falando de socialismo da época, né? Esse finalzinho aqui agora desse capítulo, ele é bem... Isso aí fica até um recado pra galera. Oi, meu bem. Não, não. Pera aí que eu acho que falta mais um pedacinho aqui. Daqui a pouco eu como. Acho que eu vou comer uma hora. Esse livro foi escrito em 46, acho, né? 46. Ó, o próximo
tópico aqui legal. É trabalhismo, socialismo e capitalismo. Acho que ele distingue mais aqui qual o socialismo que ele está falando, tá, Vini? Vamos lá, então, aqui, ó. É mais um tópico dentro do capítulo 4, tá? Trabalhismo, socialismo e capitalismo. O trabalhismo não é, pois, necessariamente um movimento socialista. Como vimos, o socialismo não é um fim, mas um meio. Isto é, uma forma de organização econômica tendo em vista a eliminação da usura social. Abstraindo das diferentes concepções socialistas, incompatíveis com os princípios cristãos quando têm caráter materialista, e considerando socialismo simplesmente a socialização dos meios de produção, de circulação e de troca mediante uma planificação da economia, observamos que o sistema seria inexequível num país como o Brasil. A União Soviética foi a primeira ao espaço. 46 já tinha. Então, mas a União Soviética não fez um plano de deixando alguns meios de produção no sistema privado? Não aconteceu isso na União Soviética? Tem até um nome para isso. Como é que é o nome? É o. É o. Como é que é o nome disso aí? NEP, é isso mesmo. A NEP não era isso, ô Vini? A União Soviética não entendeu em certo momento que tinha que deixar alguns setores privados, ou alguns setores, alguns meios de produção, algumas propriedades privadas na mão de pessoas? Muito pouco. A União Soviética foi mais restritiva quanto à iniciativa privada. Eu sei, mas algumas coisas eles deixaram. A NEP não era isso? Eles entenderam isso? Não era isso? É, aqui, ó, bem nesse começo desse capítulo, ele define bem, o Pasqualino, e fala assim, ó, sobre qual é o socialismo que ele está falando. Abstraindo as diferentes concepções socialistas incompatíveis com os principais cristãos, tal, ele considera aqui, ó, e considerando o socialismo simplesmente a socialização dos meios de produção, de circulação e de troca mediante uma planificação da economia, observamos que o sistema seria inexequível num país como o Brasil. Ele está falando desse socialismo. A União Soviética não executou esse socialismo que ele está falando, né? Devemos, pois, permanecer no sistema de iniciativa privada, isto é, no regime capitalista. Sempre vai haver iniciativa privada, nunca elimina 100%. Tá, mas o socialismo que ele está falando não é eliminado 100%. O que ele está falando é eliminar 100%. Né? Então ele está falando, não dá para ser socialista desse jeito no Brasil. É isso aqui que ele está falando. Ele está se referindo ao socialismo de 100% eliminado. Devemos, pois, permanecer no sistema de iniciativa privada, isto é, no regime capitalista. Mas, se é conveniente que se mantenham em seus delineamentos gerais a estrutura do regime capitalista, isso não significa que seja qualquer tipo de capitalismo que o trabalhismo possa admitir e defender. Em primeiro lugar, o trabalhismo brasileiro não poderia solidarizar-se com o capitalismo de caráter individualista e parasitário. Em segundo lugar, há certas atividades e empreendimentos, certas riquezas e certas formas de poder econômico que devem ser socializados. Mas isso não existe? Ué, claro que existe, mano. Como não existe? Existe, pô. Ele tá sendo super honesto aqui. Ele tá falando, ó, socialismo. Qual socialismo você tá falando, Pascoalino? Tô falando desse aqui. É isso que ele tá falando. Né? É isso que ele tá falando. Socialismo é isso. Pô, desse socialismo aqui que eu tô falando. Ele até fala, né? Igual você fala assim, isso aí não existe, por exemplo. Tá? Aí ele até tem uma resposta pra você aqui, ó. Abstraindo das diferentes concepções socialistas. Tipo assim, abstraindo disso aí. Então, pô, se você não entende isso aí como socialismo, então vamos abstrair isso aí. E vamos continuar aqui o ponto.
Nos sistemas individualistas, o capital visa exclusivamente o lucro, que poderá proporcionar aos seus detentores possibilidades de consumo sem limite, a custas do produto social, isto é, do trabalho do proletariado. O trabalhismo não poderá admitir tal forma de capitalismo. Para o trabalhismo, o capital deve ser o conjunto de meios instrumentais ou aquisitivos, dirigidos e coordenados embora pela iniciativa e atividades privadas, tendo em vista o desenvolvimento da economia e o bem-estar coletivo. Consequentemente, o lucro não deverá ser o produto da exploração do trabalhador, mas, deduzida a justa remuneração do empresário, deverá constituir aquela parte do produto social que é invertida para a criação de novas riquezas e produção de bens. O capital, de caráter meramente especulativo e explorador, não poderia encontrar guarida e tolerância no verdadeiro pensamento trabalhista. O capital é um conjunto de meios destinado à produção, à circulação e à troca. Uma fábrica é capital, uma estrada de ferro também o é. Não se pode ser contra o capital, o que seria absurdo. O capitalismo, porém, é uma relação de propriedade ou de exploração do capital. Se essa propriedade ou exploração são exercidas contra o interesse coletivo, o capitalista é, evidentemente, um mal que deve ser combatido. Na constituição do capital, há sempre uma parcela de usura do trabalho. O que é representada por aquela parte que está cristalizada no aparelhamento produtor. Se alguém, por exemplo, por meio de um empréstimo, constrói e instala uma fábrica, este empréstimo será que ser amortizado com os lucros do empreendimento. Ora, o lucro representa a não remuneração de uma parcela de trabalho e um sacrifício do consumidor. Para simplificar a ideia, suponhamos que um sapateiro tome a seu serviço um oficial. Se lhe pagasse como salário o que realmente produz, o dono da oficina não teria resultado algum. Isso significa que, para que o sapateiro tenha lucro, é necessário que o empregado ganhe menos do valor que realmente produz. Com relação ao lucro que é invertido, essa usura existirá em qualquer sistema. O capital é uma acumulação de lucro, isto é, de trabalho não remunerado. No sistema socialista de economia, o capital não se constitui através do lucro ou rendimento privado, mas através de taxação. Ora, a taxação produz idêntico efeito, pois equivale a uma redução do salário nominal. Se alguém, por exemplo, recebe 1.000 cruzeiros mensais, mas tem que pagar 200 cruzeiros de imposto, o salário real estará reduzido a 800 cruzeiros. Se o Estado socialista pagasse ao trabalhador o valor integral do trabalho, não poderia haver inversões, isto é, não seria possível constituir o aparelhamento produtor e os demais meios correlatos, isto é, o capital. A parte do lucro que é invertida não apresenta uma injustiça social. Pode haver injustiça na parcela do lucro que é consumida pelo capitalista, sempre que o consumo exceda os limites razoáveis da remuneração devida a atividades empreendedoras. O problema, pois, não é o da existência ou supressão do lucro, e sim o da sua aplicação. O capitalismo, portanto, isto é, a exploração privada dos meios de produção, circulação e troca, será injusto na medida em que proporcione a alguns possibilidades de consumo sem limite a custas do produto social, isto é, do trabalho. Será nocivo na medida em que, para alcançar essas possibilidades, use de métodos e processos antissociais. Será, por fim, inconveniente na medida em que tumultue o processo econômico, dando lugar às crises periódicas ou ciclos conjunturais, que são uma consequência natural da liberdade de iniciativa e da livre concorrência. É de perguntar como será possível corrigir praticamente as injustiças e as inconveniências do regime capitalista. Poder-se-á responder que, se não é possível eliminá-las, será sempre possível atenuá-las. Taxar, por exemplo, os rendimentos e aplicar o produto da taxação em inversões socialmente úteis para uma forma de canalizar o lucro e os rendimentos capitalistas para as suas verdadeiras finalidades. Taxar fortemente os artigos de luxo é, em geral,
o superfluo, e, com o produto da taxação, custear serviços de assistência social. Será outra forma de corrigir certas injustiças. Será uma maneira de obrigar os que podem adquirir o supérfluo a contribuir para resolver os problemas daqueles que não têm o necessário. É apenas isso que pretende o trabalhismo, isto é, tornar efetiva a solidariedade social. Onde o sistema socialista de economia desse piores onde o sistema socialista de economia desse piores resultados que o capitalista, não haveria conveniência em substituir esse por aquele. Suponhamos, por exemplo, que, numa fábrica, os operários ganhem em média X e o patrão lucre Y. Com a socialização, poder-se-á, sem dúvida, abolir o lucro, mas se a fábrica passar a ter uma administração pior, de modo que se encareça o custo da produção e do modo que a eliminação do lucro nem aproveite ao operário nem ao consumidor, quais seriam as vantagens da socialização? Se a eliminação do lucro nem fizesse aumentar o salário do trabalhador, bem diminuísse o preço para o consumidor, a abolição do lucro seria perfeitamente inútil. A socialização só poderia dar resultados quando a administração da empresa socializada pudesse ser mais eficiente do que a empresa privada. Para isso, porém, seria necessário um alto nível de educação social, que não existe ainda na maior parte dos homens. A socialização integral dos meios de produção no estado atual... Cara, isso aqui, ó, esse capítulo aqui foi bem legal, essa partezinha aqui, esse trecho. Porque foi aquele vídeo que eu tava falando do Ian Neves sobre cooperativa, não lembro quem viu esse corte. Que eu pego dois exemplos de cooperativa aqui, né? Uma é a Uniforge aqui na minha cidade, a outra é a Termomecânica, também aqui na minha região, né? São duas cooperativas, uma manda muito bem na administração, tal, é pica, inclusive tem escolas. A Termomecânica tem escolas, tá ligado? Até nível superior, coisa e tal, fornece pros cooperados, tal, pros filhos dos cooperados. Inclusive até abre para a cidade, tem algumas vagas assim, então tem um vestibular para entrar, e todo filho de cooperado já tem vaga, tal, e eles conseguem ter mais vagas, então tem um vestibular para as pessoas entrar lá, tá ligado? É puta de uma escola, empresa super legal, Termomecânica. É cooperativa e funciona super bem. E aí também tem aqui a Uniforja, que também é cooperativa e funciona super mal, que eu mandei o áudio pro brother meu que trampa aqui na Uniforja, tá ligado? Acho que tem muito a ver com isso aí, tá ligado? Acho que é muito aquele negócio, né? Não importa a cor do gato, o importante é que ele casse o rato. Tipo, não necessariamente por ser cooperativa vai ser mais eficiente, né? É isso, né? Acho que... Ou vice-versa também. Não... Sei lá, não... vocês entenderam. Vini tá aqui a milhão. O Vini falou, eu vou ficar mais escutando hoje. Que eu tô cheio de corda. Que é 5 minutos depois. Vini no chat. Muito bom, Vini, muito bom. Ai, meu Deus. Vai, vamos lá continuar. Muito bom, Vini. A socialização integral dos meios de produção, no estado atual da humanidade, poderia trazer ainda outros inconvenientes, pois o Estado se tornaria todo-poderoso e seria difícil encontrar homens perfeitos para geri-lo. É certo que a tendência é para aumentar as funções do Estado, evoluindo da função simplesmente policial à função social e à função econômica. Esta evolução, porém, está condicionada a um maior grau de perfeição dos homens. Por outro lado, não será demais observar que, se a forma socialista da produção pode ser desaconselhada, não será para atender aos interesses capitalistas, mas para atender ao maior interesse da própria coletividade. Será desnecessário esclarecer que há setores da economia onde a socialização ou a estatização se impõem. Olha que legal aqui, ó. Ele escrevia aqui na época, ó, será desnecessário esclarecer que setores tinham C mudo, sectores da economia onde a socialização ou a estatização se impõem.
Não há hoje países onde impere o puro regime capitalista. Há países de economias exclusivamente socialistas e há países de economia mista. Riquezas do subsolo e fontes naturais de energia. Salve, Denis. Com relação ao item número 4, cumpre esclarecer que a propriedade das riquezas do subsolo e das fontes de energia está praticamente socializada, desde que, pelo artigo 152 da Constituição, constitui ela propriedade distinta da do solo e da exploração dessas riquezas somente pode ser feita mediante autorização ou concessão federal. Eis porque o que resta para socializar é a exploração. Isto é torná-la um empreendimento exclusivo do poder público. Deve-se também considerar que as riquezas naturais, como o indica a sua denominação, representam um legado ou dádiva da natureza. Elas não deverão, por isso, ser exploradas num sentido egoísta, mas de tal forma que dos seus benefícios possam participar os demais povos. Por outro lado, a nação que as possui tem o dever, perante a humanidade, de dar aproveitamento e essas riquezas, de transformá-las de riquezas potenciais em riquezas efetivas, tendo em vista não apenas os interesses e o bem-estar da coletividade nacional, mas também da coletividade humana. A socialização deve, precisamente, visar esses objetivos nem sempre levados em conta e alcançados quando a exploração é entregue à iniciativa privada, que tem em mira apenas o lucro. Por outro lado, a socialização deverá ser progressiva, isto é, realizar-se à medida que o poder público esteja aparelhado para executá-la com êxito e em melhores condições do que o empreendimento privado. A socialização, estatização das riquezas do subsolo e das fontes naturais de energia representa, pois, uma tendência do trabalhismo ou, digamos, um problema que se coloca em tese em princípio. Mas, se a diretriz deverá ser essa, tal fato não significa que se deva operar de imediato a socialização. Será uma questão de conivência e de oportunidade que caberá aos governos examinar. Essa tendência, aliás, esboça-se em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos, onde o livre empreendimento é quase um dogma. Nas 10 proposições do Fair Deal, sustenta, por exemplo, o presidente Truman, que os grandes recursos naturais devem ser protegidos e desenvolver-se para benefício de todos e não de grupos reduzidos. O governo dos Estados Unidos está empenhado atualmente na realização de um grande plano de produção de energia elétrica sob a forma de empreendimento público, estatal e, portanto, com os recursos provindos do Tesouro. Os projetos em conjunto, que abrangem produção de força, controle de enchentes e irrigações, prevêem inversões globais no montante de 40 bilhões de dólares. Enquanto em 1945 as inversões dessas naturezas orçavam em cerca de 200 milhões de dólares, as previsões para 1951 alcançam a cifra de 1 bilhão e 100 milhões de dólares. A tendência, portanto, nos Estados Unidos é tornar a produção de energia elétrica, isto é, o aproveitamento da força hidráulica, um empreendimento do poder público, cogitando os programas federais de expandir-se a capacidade geradora de energia elétrica, de propriedade do governo federal e por ele administrada, num total que supere a capacidade geradora das empresas privadas em 1948, atingindo cerca de 4 milhões quilowatts. Esse plano, naturalmente, encontra não pequena resistência por parte de empresas privadas, sendo frequentemente atribuídos aos governos tendenciais socialistas. A este respeito, disse recentemente o presidente Truman, abre aspas, encontraremos oposição por parte dos grupos das companhias de eletricidade particulares. Muitos deles não querem que a energia dos nossos rios sejam usadas como força e vendidas ao povo a preço de custo. Os benefícios da inversão pública devem ser passados adiante ao povo cujas contribuições tributárias estão sendo usadas pelo governo. Esses benefícios não devem ser desviados para proveito particular. Continuaremos a luta por esses princípios e venceremos. Capital estrangeiro. Próximo tópico.
Capital estrangeiro. Relativamente ao capital estrangeiro, a atitude do Partido Trabalhista Brasileiro não deverá ser jacobinista. Quando o capital e explorador tanto faz para o trabalhador que seja estrangeiro ou nacional, o capital em todas as partes tem as mesmas características. Uma vez que se admite a liberdade de iniciativa, não há razão para hostilizar o capital alienígena. Deixa eu mudar de música aqui, ó. Não há motivo para se hostilizar o capital alienígena, desde que o seu objetivo não seja apenas o lucro, mas o desenvolvimento econômico do país. Cumpre não esquecer que o Brasil é um país de capital escasso e que, talvez, não poderá, com seus próprios recursos, acelerar o ritmo e o seu progresso, e o desenvolvimento técnico que os mesmos pressupõem. Nas condições apontadas, o capital estrangeiro deverá ser acolhido com as mesmas garantias e os mesmos ônus do capital nacional. O que cumprirá, pois, em cada caso, é examinar a forma de aplicação do capital e seus objetivos. O capital de mera especulação será, por exemplo, desinteressante, como também os que for aplicado em atividades de simples intermediação. Trata-se de questões que devem ser examinadas em cada caso, e as restrições que se possam estabelecer não serão propriamente uma atitude contra o capital estrangeiro, mas contra a forma de aplicação do capital em geral. Se o objetivo fundamental é limitar o mais possível a usura social do capital, não será razoável que, em relação ao capital alienígena, essa usura fosse facilitada. O essencial é o desenvolvimento econômico do país, com os nossos recursos ou também com os recursos lá de fora, se contribuírem para esse fim. É certo que os juros e dividendos que tivermos que pagar por esse capital construirão um ônus, mas, se as vantagens forem maior do que o ônus, não há razão para nos opormos a ele. Será essa a contingência oriunda de nossas próprias deficiências e de nossos atrasos. Cara, esse ponto aqui em 1946 é muito vanguarda, né? Muito atual, né, velho? Assim, muito atual mesmo, sim. Senti isso pra caramba. Tanto na coletividade nacional como na coletividade internacional, a tendência deve ser para a cooperação e ela deve realizar-se sobretudo na esfera econômica. Cooperação, porém, significa reciprocidade de vantagens e jamais poderia significar exploração. Cumpre, pois, também aqui evitar os malefícios do capitalismo, pois que este é a forma individual do imperialismo, como o imperialismo é a forma internacional do capitalismo. Abuso de poder econômico, gente. O capital, na sua ânsia de dominação e de lucro, não tem pátria nem nacionalidade. É, por vezes, internacional e tende cada vez mais para a concentração. A Constituição determina que a lei deverá reprimir toda e qualquer forma de abuso do poder econômico, inclusive as uniões ou agrupamentos de empresas individuais ou sociais, trusts, cartéis, etc. Seja qual for a sua natureza, desde que tenha por fim dominar os mercados nacionais, eliminar a concorrência e aumentar arbitrariamente os lucros, essas uniões podem realizar-se tanto no domínio dos meios de produção como no meio de circulação, distribuição e troca. Poderiam-se construir um capítulo da patologia do capitalismo, de suas manifestações mais egoístas, nocivas e anormais. Desde que o trabalhismo sustenta o capital, deve ter uma função de utilidade coletiva, isto é, que não deve ser apenas um instrumento produtor de lucro, mas um fator de expansão econômica, devendo ter em vista a necessidade do consumo. É por demais evidente que não poderá admitir e tolerar o abuso do capital. No sistema de iniciativa privada, o lucro é, sem dúvida, a causa movens do empreendimentos econômicos. Mas o lucro nunca deixa de ser, como se observou, uma espécie de usura exercida sobre o trabalhador e o consumidor. A avidez do lucro não pode desvirtuar a verdadeira finalidade do capital, que se não deve transformar, quando de propriedade privada, em instrumento de opressão.
Eis porque o lucro exagerado não poderia jamais ser admissível e é condenado pela própria Constituição. As leis deverão, portanto, reprimir energicamente o abuso do poder econômico, quer seja de origem nacional, estrangeira ou simplesmente internacional. Se o objetivo é impedir o abuso, é evidente que as leis não deverão ser de tal natureza que embaraçem o desenvolvimento normal das atividades econômicas. Trabalhismo. Trabalhismos e classe trabalhadoras. Parece evidente que um partido de índole trabalhista deve propugnar que o Estado, na realização dos seus objetivos econômicos e sociais, tenha principalmente em vista as necessidades e os interesses das classes trabalhadoras. Isto somente será possível pela elevação do padrão econômico e educacional das massas proletárias rurais e urbanas, e, consequentemente, pela melhor distribuição da riqueza e da renda nacional. Ora, essa elevação do nível de vida somente se tornará possível com o aumento do poder aquisitivo e com a acessibilidade dos meios que, pelo trabalho, permitam alcançá-los. Eis porque não basta a Constituição assegurar a cada um, teoricamente, o direito ao trabalho, a melhorar as condições de vida e a igualdade de oportunidade. É necessário que esses direitos e essas garantias de igualdade se tornem efetivos mediante a disponibilidade dos recursos necessários para esse fim. Fala-se muito em igualdade de oportunidade, mas será uma frase vazia se lhe dermos apenas um sentido abstrato. Para que haja igual oportunidade não basta, por exemplo, que se permita juridicamente a cada cidadão ou se lhe não proíba o acesso à propriedade ou os meios de elevar o seu padrão de existência. É necessário que se assegure a efetividade desses meios. Sem isso, não haverá oportunidade e, muito menos, igual oportunidade, que não tem um sentido teórico, mas um sentido concreto. Só se pode falar em oportunidade quando alguém tem todos os meios de fazer ou realizar algo e se abstém por sua exclusiva vontade. Se esta existe, mas não existe os meios, poderá haver, quando muito, uma possibilidade teórica, condicional, não, porém, oportunidade. À sociedade cabe organizar os meios, ao indivíduo aproveitá-los, de acordo com as suas possibilidades e aptidões. O trabalho é a forma de cooperação social. O que cumpre, pois, é que a cada um seja assegurado o trabalho de acordo com as suas aptidões e uma remuneração em consonância com o valor social do trabalho, garantido um mínimo fundamental. Além disso, é mister que a organização social propicie a cada um a possibilidade de elevar-se na escala dos padrões sociais e econômicos. A questão dos salários deve constituir um dos pontos fundamentais de um programa trabalhista. O salário deve ser justo, isto é, deve corresponder à natureza do trabalho e às necessidades do trabalhador. O trabalho é pago em moeda, portanto, há uma relação direta entre o poder aquisitivo da moeda e o valor do salário. A desvalorização da moeda opera, no mesmo passo, a desvalorização do salário. Ora, parece evidente que reduzir o valor ou o poder aquisitivo do salário equivale a reduzir o próprio salário. Eis porque os processos inflacionistas repercutem diretamente sobre as classes proletárias, agravando-lhes a situação e tornando-lhes a vida mais penosa e mais difícil. A inflação é a consequência direta ou indireta do aumento de despesas improdutivas ou de seu financiamento. Para que se possa compreender com um exemplo grosseiro como funciona o mecanismo de inflação, imaginemos que um proprietário de terras combinasse com trabalhadores de dar a cada um vale por tantas horas ou dias de trabalho. A produção seria dividida entre os trabalhadores proporcionalmente ao número de vales, isto é, a cada vale corresponderia uma fração da produção.
Assim, se houvessem sido produzido, por exemplo, 5.000 sacos de trigo e houvessem sido distribuídos 5.000 vales aos trabalhadores que o produziram, cada vale corresponderia a uma quantidade de trabalho que valeria direto a um saco de trigo. Mas suponhamos que o proprietário, por fora, houvesse distribuído mais 5.000 vales a pessoas que absolutamente não contribuíram para a produção. O que aconteceria agora? Teríamos 10.000 vales e não mais 5.000 para os 5.000 sacos de trigos. E então já não bastaria um vale, mas seriam necessários 2 para obter a mesma quantidade de trigo. Isso, em primeiro lugar, significa que os vales teriam sofrido uma desvalorização de 50%. Em segundo lugar, como cada vale distribuído, aqueles que realmente produziram, representam uma certa quantidade de trabalho, e como agora são necessários 2 vales, isto é, 2 quantidades de trabalho para obter a mesma proporção de trigo. Segue-se que 50% do trabalho deixa de ser remunerado, ou por outra, os que nada produziram estariam apropriando-se da metade do trabalho dos que produziram. Haveria aqui, desta forma, 2 espécies de vales. Uns que representariam trabalho produtivo e outros que não representariam trabalho algum, e, não obstante, teriam o mesmo poder aquisitivo. Na coletividade, verifica-se o mesmo fenômeno, embora em grau muito mais complexo. Parte da moeda ou dos meios de pagamento existentes pode corresponder a um trabalho produtivo, ou passo que a outra parte pode não corresponder a esse trabalho. É como dinheiro falso, não obstante, tem o mesmo poder aquisitivo. A inflação representa exatamente isso. A existência de moeda, meios de pagamento ou de financiamento, tomando essa palavra no sentido mais amplo, a que não correspondem trabalho produtivo. A produção é o resultado do trabalho produtivo. Poder-se-ia também dizer que a inflação reside, portanto, em não haver correspondência ou proporcionalidade entre os meios de aquisição existentes e o que se produziu. Ora, para que isso possa acontecer, é necessário que ocorra a remuneração de atividades ou de existências que não contribuíram para a produção de utilidades aptas a satisfazer necessidades humanas. Quando, por exemplo, a despesa pública improdutiva aumenta originando déficits, muitas vezes são eles cobertos com a emissão de papel-moeda. Esse dinheiro, que entra em circulação sem correspondência na produção ou no trabalho produtivo, equivale aos vales emitidos por fora e vem desvalorizar os salários do trabalho produtivo. É preciso guardar sempre esse princípio fundamental. Todo ganho produtivo de uns correspondem, na realidade, a uma apropriação do trabalho produtivo de outros. Se, por exemplo, o governo gasta enormes quantias com uma burocracia inútil, essa despesa será necessariamente paga pelo povo através de imposto, que opera a redução dos salários e dos ganhos, ou através da emissão, que os desvaloriza. A inflação atinge sempre o seu ponto máximo nas guerras, porque aí os gastos improdutivos alcançam os mais altos coeficientes. A inflação inicia-se com a preparação bélica e contínua depois das guerras, quando os governos têm necessidade de inverter enormes somas na reconstrução do que se destruiu. Quantos maiores forem os gastos improdutivos de um país, maiores serão os sacrifícios que deverão ser suportados, direto ou indiretamente, pelas classes trabalhadoras e pelo povo em geral. Eis porque a política trabalhista deverá ser sempre de contenção desses gastos. Se, numa família, alguns trabalharem e outros apenas consomem, o peso dos encargos recairá exclusivamente sobre os primeiros. Os mesmos acontecem na sociedade, que é uma grande família. Quanto à legislação social, é necessário que ela abranja também o proletariado rural e que seja orientada não apenas no sentido das garantias jurídicas, mas também no sentido das garantias econômicas. As questões referentes às previdências e assistência social deverão merecer uma consideração especial. Uma das principais preocupações deverá ser a garantia do emprego. Não é concebível que, numa sociedade bem organizada, haja desempregados por falta de trabalho. A garantia deste, de acordo com as aptidões de cada um, é um dever da sociedade. Cumprirá, pois, o Estado organizar os serviços que se fizerem necessários para esse fim.
É certo que, no sistema da iniciativa privada, o desemprego pode deixar de ser acidental para assumir um caráter conjuntural. Para evitar esse fato, incumbe ao Estado, com a devida antecedência, tomar as medidas adequadas, entre elas a criação de fundo social, que permitirá ativar os processos econômicos nos períodos de depressão e que poderá ainda ser utilizado, juntamente com outros fundos, para cobrir os riscos do desemprego. É esse o ponto fundamental para um programa trabalhista. A assistência social, em todas as suas formas de modalidades, assistência médica, hospitalar, distribuição gratuita de medicamentos básicos aos que não podem adquiri-los, assistências e proteção à infância, à juventude, à velhice, à maternidade, etc., devem ser questões de rotinas para o trabalhismo. Mas não bastam apenas palavras e boas intenções. Para realizar tudo isso, em escala apreciável, são necessárias grandes somas e grandes inversões. Cumpre, pois, uma mobilização de recursos e estes poderão ser encontrados no fundo social que se propõe. A introdução e educação do trabalhador e do povo em geral é outra importante questão para o trabalhismo. Enquanto o trabalhador não atingir um certo nível de cultura, será sempre vítima de demagogos, aventureiros e charlatães, porque não possui a necessária capacidade para discernir entre o que lhe convém e o que lhe não lhe convém, e distinguir entre os que realmente lutam pela sua causa e os que apenas o exploram a ignorância e a boa-fé. Um certo grau de instrução e educação política da massa proletária é essencial à existência de uma verdadeira democracia, e é também indispensável à existência de um verdadeiro trabalhismo. Trabalhismo consciente baseado no conhecimento dos fenômenos sociais e econômicos, e num sistema de soluções racionais para os problemas que os mesmos oferecem. Há tanta diferença entre o trabalhismo demagógico e o verdadeiro trabalhismo como entre o charlatanismo e a ciência médica. Muitas vezes, os trabalhadores enganados em sua boa-fé e ingenuidade seguem justamente aqueles que mais os prejudicam. F. Lula, hein? F. Lula. Não raro, o povo ludibriado age contra si próprio. Só um grande trabalho de instrução e educação poderá evitar que isso aconteça. Aqui acabou pro Lula, hein? Que acabou. Boa. Vou acabar aqui as leituras. Quantos minutos deu de leitura? Deixa eu ver. Pra não deixar muito grande, senão o pessoal fica pá. Quem tá acompanhando depois fica pá. É isso, pessoal. Essa foi a parte 1 do capítulo 4. Vamos continuar a parte 2 aí, se Deus quiser. Descrevendo Lula. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e... Pode ser membro do canal também, mano. Seja membro do canal, que isso é good. Beleza? Vamos junto. Pô, tá legal esse livro, hein, mano? Tá legal, velho. Pra mim, um país que aposta em dumping industrial é bem selvagem.